Genérico, corre Lourenço. Se lhe acontece alguma coisa no estúdio. É a segunda parte do Estado Crítico. Retomamos o tema da primeira parte. Afonso, apenas breves segundos. Muito rapidamente para completar o que estava a dizer anteriormente. O que se passa na economia portuguesa é que houve realmente um excesso de financiamento na economia, mesmo nas empresas, e os bancos consideram excesso de crédito. Por outro lado, há uma degradação do risco de crédito nas empresas também. É um facto, por vários fatores, não vale a pena explorarmos aqui, mas há uma degradação. E, necessariamente, os bancos ficam com dificuldades ao nível dos capitais. Para ser assim muito simplificado. E há necessidade de reforçar esses capitais. O reforço de capitais nos bancos tem sido feito em alguns bancos, não em todos. O Estado tem financiado os bancos para reforçar capitais. Financiado a uma taxa de juros muito elevada. E agora, penso eu, haverá mais condições para financiar a economia. Mas a economia tem uma dificuldade. Há muitas empresas que não podem ter mais financiamento e há outras que precisam de muito financiamento. E, portanto, eu espero bem, e esse é um dado que me parece que tem que acontecer, tem que haver no ano 2013, espero, mais capacidade dos bancos com este reforço de capitais para financiar a economia e as empresas que vão produzir e que exportam e que possam produzir, tenham capacidade para produzir e exportar para o mercado internacional. É isso que se espera. Eduardo também queria dar aqui uma chega e passamos para o nosso segundo tema. Sim, porque as notícias dos últimos 2 dias são mais do que preocupantes. Isto que o Afonso diz é verdade do ponto de vista teórico, mas na prática, repare, o BES fugiu do financiamento dos 12 mil milhões do governo e conseguiu fazer uma recapitalização, ou uma capitalização com capitais próprios e com obrigações próprias. Uma decisão de gestão? É, uma decisão de gestão, de fuga à intervenção do Estado e à participação. Se pôde obter, deixe-me dizer, não quero agora falar em nome do BES nem em nome de nenhum banco. Agora, se pôde obter da parte dos acionistas um reforço de capitais, não precisou do dinheiro do Estado. Bem. Acho bem. Os bancos que se têm socorrido do fundo a fugir. É aqueles que estão numa situação muito vulnerável. O Banif socorre-se de 1.100 milhões de recapitalização, quando vale, segundo os dados, 500 milhões. Ou seja, capitaliza-se com o dobro do seu próprio valor. E o que os dados dos últimos 2 dias mostram na imprensa especializada é que uma boa parte desse dinheiro vai servir para comprar a dívida pública. E, portanto, o que está aqui em causa é um instrumento de capitalização que importa assegurar que seja, de facto, aplicado na economia. Porque aquilo que nós percebemos é que corremos bem o risco de estar a aplicar esta recapitalização na compra de dívida pública e, portanto, no tal aligeramento da folga ao Estado enquanto a economia está atrofiada. E para isso teria sido importante hoje ter feito passar, é um tema que passa de um lado para o outro, mas que ainda encavalita um bocadinho no subsídio de desemprego e que eu quero aqui deixar a minha nota, teria sido hoje importante ter deixado passar a aprovação da atualização do salário mínimo nacional, que esteve em discussão na Assembleia da República, que foi hoje alvo de discussão pública. O Público publica um artigo em que eu subscrevo com uma série de outras pessoas, demonstrando o interesse não apenas do ponto de vista dos direitos e da dignidade humana, mas também do ponto de vista económico, a importância económica do salário mínimo, que é uma coisa que vale a pena discutir, e mais uma vez o salário mínimo ficou-se nas calendas, e esse era um instrumento económico importante para aligerar. Pois, mas quer dizer, mas eu também não tenho que fazer autoflagelação. Eu subscrevi um artigo hoje com o José Manuel Pureza, com o José Soeiro, com o Manuel Carvalho da Silva, etc. Tenho pena de dizer que é incompreensível essa posição. Tenho muita pena, não sou o disco, o porta-voz, o DVD, agora não há discos de vinil, o DVD das posições. Não é? Esta questão, por um lado, do subsídio de desemprego e das indenizações aos trabalhadores, a proposta que o Governo entregou na Assembleia da República para um corte para os 12 dias de 20 para 12. por cada ano, num ataque cerrado. Sim, 12 dias por cada ano, num ataque cerrado aos trabalhadores. Ainda por cima, mesmo do seu ponto de vista processual, completamente inadmissível, porque nem sequer
foram ouvidos como a Constituição obriga as organizações dos trabalhadores. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, hoje mesmo também, essa discussão dos dois projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda na Assembleia da República para aumentar o salário mínimo nacional, ou seja, cumprir um acordo que havia na Concertação Social de 2006, que devia ter entrado em 2011 em vigor os 500 euros. Estamos em 2013 e os trabalhadores continuam com salário mínimo de 485 euros, que, em termos líquidos, depois dos impostos, da contribuição para a Segurança Social, dá 431,5, não chega aos 432. 2 euros a menos do que o limiar da pobreza. Do que o limiar da pobreza. O que é contra todas as normas, incluindo da OIT e da própria União Europeia. Mas, enfim, contra tudo. Para seguir, por exemplo, um princípio de uma resolução do próprio Parlamento Europeu, que eu própria fui relatora sobre o rendimento mínimo e sobre os salários, etc., nós devíamos estar em cerca de 600 euros no salário mínimo nacional em Portugal. E veja, chumbaram mais uma vez esta proposta de aumento e o Partido Socialista absteve-se, que é algo inconcebível, que eu não consigo de facto entender. Mas depois temos aqui, simultaneamente, foram divulgados, e era este contraste que eu queria trazer para cima da mesa, simultaneamente foram divulgados os lucros das 4, talvez maiores empresas portuguesas, que já foram públicas, que hoje estão privatizadas no todo ou em parte, e estou a falar da EDP, da REN, da Galp e da PT. Os lucros nos 3 primeiros trimestres de 2012 foram de 1.240 milhões de euros. A austeridade, meus senhores, é só, de facto, para quem trabalha, ou para quem é reformado, ou para quem quer trabalhar e não tem trabalho. Porque para os grupos económicos, estes 4 tiveram estes milhares de 1.240 milhões de euros de lucro só em 3 trimestres. Ainda falta saber o último. E, entretanto, o Governo autoriza aumentos de preços superiores a 2% para a eletricidade, para o gás, e vamos etc, exatamente encadear nesse tema. Para eles ainda ganharem mais um bocado. Ano novo, contas novas, e vão aumentar, são várias as tarifas que vão aumentar, a começar pelas faturas, como a Hilda já disse, da eletricidade, do gás, mas também portagens, rendas de casa, as telecomunicações e os transportes públicos. Estas são as contas, João, que não aparecem no Orçamento do Estado, mas que depois aparecem no Orçamento das famílias. Sem dúvida. E não se esqueça do seguinte, Delfina, é que existe um aumento, em alguns casos, superior à própria taxa de inflação, num contexto... Qualquer destes, desculpe lá, exatamente, qualquer destes é superior, porque a taxa de inflação está em 0,9%. Exatamente, até se fala do perigo da deflação. Estamos com aumentos autorizados, não é? De 2%, de 2,5%, 3%, e, em alguns casos, ultrapassa aos 20%, no caso dos transportes. Dos transportes públicos. E não se esqueça também de que, nomeadamente no caso dos transportes, que ainda agora foi referido, vem na sequência de vários aumentos que foram feitos o ano passado em percentagens muito elevadas, como é sabido. Não faz sentido isso. Não faz sentido porque estamos numa situação em que as famílias têm os seus rendimentos a decrescer. Isto é, no privado os salários não aumentam, no setor público os salários estão a ter cortes sucessivos e há este ano o imposto oculto dos 3,5%, o agravamento dos escalões do IRS, ou seja, é um ataque em várias frentes. Rendimento disponível cada vez menor e, simultaneamente, também uma investida naquilo que é o aumento de bens absolutamente essenciais.
O que significa também lucros possível, para, João, para alguns setores protegidos. O setor repare bem, o setor da energia, que atua numa situação de quase monopólio, apesar da pretensa liberalização, é hoje um dos setores, como também agora foi referido pela Hilda, onde os lucros são mais avultados. E estes lucros significam, não pode deixar de ser dito, que as populações, os consumidores, estão a pagar por uns serviços que, enfim, que são prestados, mas que servem para garantir dividendos. Claro que podiam ser mais baratos. Claro que podiam ser mais baratos. Até porque aí a concorrência é altamente imperfeita. São setores altamente protegidos. Lembra-se da grande polémica que o secretário de Estado da Energia teve quando saiu do governo, dizendo que era muito difícil ou que era impossível, que este governo não tinha vontade ou tinha perdido a vontade de desafiar os lobbies, desafiar esses quase monopólios. Transferir-se um monopólio de Estado para um monopólio de empresas privadas, onde as próprias regras da concorrência são altamente imperfeitas, onde não há propriamente concorrência. E onde, de facto, não há proteção ao consumidor. Não faz sentido absolutamente nenhum. Volto a dizer, num contexto em que houve aumentos fortes e, em alguns casos, em várias fases do ano passado, e em que, simultaneamente, não só não há aumento nominal, como há decréscimo real, e de que maneira, e nominal também no caso dos funcionários públicos, dos rendimentos, dos salários, etc., não faz sentido nenhum haver este tipo de aumentos. Quer dizer, isso é asfixiar completamente a possibilidade das famílias conseguirem gerir as suas necessidades. Eduardo, destes aumentos e destes setores que estamos aqui a falar, qual é aquele que mais o preocupa? Eu acho que aquilo que nos preocupa... Só um aspecto, peço imensa desculpa que me esqueci de referir, não queria nada interromper. Tem um efeito perverso, também em alguns casos. Veja o que está acontecendo no caso dos transportes. Estamos a perder passageiros em todos os meios de transporte. O que é estúpido do ponto de vista ambiental, o que é estúpido do ponto de vista económico, inclusivamente. Quer dizer, com estes aumentos e com a situação real das famílias, a própria utilização dos serviços públicos de transportes, por exemplo, está a decrescer. Isto é, obtém-se o efeito oposto, que tem também depois consequências fiscais. Peço desculpa. Eduardo. Eu ia dizer, aquilo que nos preocupa sempre tem que ver com a satisfação das necessidades básicas a que os cidadãos têm muita dificuldade em fugir. A eletricidade, portanto, que é um elemento absolutamente fundamental e que nós vamos verificando. Eu ainda semana passada visitava uma zona de habitação social em Vila Nova de Gaia e aquilo que se começa a verificar é cortes de eletricidade por incumprimento, por não pagamento, por impossibilidade de pagamento e depois soluções alternativas que muitas vezes são o retorno às ligações diretas, que pareciam ser coisas que estavam ultrapassadas já na eletricidade, na água, e alguns aumentos que eu penso que vão ser particularmente dolorosos, porque não têm esta cadência mensal que nós estamos a referir e que vão significar duas pequenas bombas atómicas nos rendimentos nas despesas dos agregados, duas porque são pagos semestralmente, que é o valor do IMI, que apesar da cláusula de salvaguarda dos 75 euros, com as reavaliações vai significar um peso pesado para milhares e milhares de famílias, muitas delas jovens que vão começar a pagar o IMI pela primeira vez. Portanto, isso é muito preocupante e isto está a acontecer numa estratégia cumulativa, que esse parece-me que é o aspecto. Estes aumentos são cumulativos a todo um conjunto de outros fatores que estão a descapitalizar as famílias, estão a empobrecer as famílias. E o mais interessante é que estão a empobrecer muito as classes médias. E um país, qualquer que seja o seu modelo, não sobrevive sem classes médias. E as classes médias estão a ser duplamente penalizadas. Primeiro porque estão num processo de perda de rendimentos e de empobrecimento que é absolutamente evidente. Em segundo lugar, porque estão fora da maior parte dos mecanismos de proteção social. Porque os mecanismos de proteção social estão a ser construídos numa base caritativa e minimalista para socorrer aqueles que já estão no limite absoluto. Ora, no limite absoluto estão apenas aqueles que estão no limite absoluto. Não estão as classes médias empobrecidas ou não estão as famílias que estão no limbo entre quase do incumprimento das prestações da casa. Portanto, o que está a acontecer é muito interessante porque deve-nos levar a refletir
Já falámos aqui disto uma vez, sobre o princípio da universalidade de algumas das medidas de política social, e nomeadamente na educação e na saúde, porque de facto as classes médias sofrem esta pressão enorme de contração de rendimentos, são as vítimas dos aumentos da tributação e dos impostos, mas ao mesmo tempo estão fora de todos os mecanismos de apoio. Veja-se nas escolas, a ação social escolar deixa-as fora, nas IPSS quando têm acesso têm que pagar escalões, portanto há aqui um esmagamento da classe média e, do meu ponto de vista, isto pode ser fator de retorno massificado de modelos de economia informal que acabam por ser modelos de fuga ao fisco e, portanto, têm efeito perverso que há bocadinho o João referia, que é, por um lado, aumenta-se a carga fiscal para obter mais receita e depois, por outro lado, as famílias e as empresas tentam fugir o mais possível e, neste momento, temos mais de 25% de carga de peso da economia informal na economia portuguesa, portanto está fora do próprio sistema de tributação, o que é um elemento muito importante também para perceber o nosso Estado. Em 2012, o consumo, por exemplo, da energia elétrica baixou para os níveis de 2006, ou seja, baixou cerca de 3,6%. Mas aí, recentemente, nós tínhamos questionado na Assembleia da República sobre os cortes de energia, porque sabíamos que estavam a ser muito elevados aqui no Norte. E o número e a resposta que recebemos do Governo, que o Grupo Parlamentar do PCP recebeu, com base numas visitas que fizemos aqui no Norte, são aflitivas, porque demonstraram que foram feitos 60 mil cortes. Em que período de tempo? Até outubro. 60 mil só aqui no Distrito do Porto. Portanto, em 10 meses. Em 10 meses. E dá-me licença, esta semana... Não, cortes, mas cortes foram muito mais, mas que não foram repostas. Exatamente. Esta semana... Porque os cortes foram 400 e tal mil, mas que não foram repostos foram 60 mil. Mas quer dizer, esta semana, em resposta a uma pergunta muito perigoso. a uma pergunta que tive a oportunidade de fazer na Câmara Municipal, dava-se conta de que desde setembro de 2012 até 31 de dezembro de 2012, portanto, o primeiro trimestre do ano letivo, já estamos com 60 mil euros de não pagamento de refeições escolares por incapacidade das famílias pagarem as refeições escolares nas escolas primárias. 60 mil euros em 3 meses. Mas o aumento de eletricidade agora de 2,8% e de gás natural de 2,5%, empresas que tiveram centenas de milhões de euros de lucro, que foram públicas. Eu hoje espero que a população perceba porque é que isto nunca devia ter sido privatizado. Porque, ao menos, estes lucros, 1.240 milhões de euros, iam para o Orçamento de Estado. Olha, impediam que fossem encerrados não sei quantos serviços de saúde, não sei quantas escolas, permitiam que, por exemplo, fosse muito mais barato o preço da eletricidade e do gás e não tivessem estes aumentos. A importância destes setores serem nacionalizados. Mas, por exemplo, as telecomunicações. A PT teve nos 3 meses... nos 3 trimestres, digo, até outubro, teve 190 milhões de euros de lucro. Sabe qual é o aumento que foi autorizado nas telecomunicações? 3%. 3%. E, no entanto, a taxa de inflação é 0,9%. Ou seja, quando for no fim do ano, vai ter mais não sei quantas centenas de milhões de euros de lucros que todos nós vamos pagar. Por essas e por ou outras, deixemos... é que a Bolívia nacionalizou a Iberdrola. Estou a ficar cativado por esta ideia. Estamos a ver como é que é possível o nosso país continuar a subsistir. Esta é uma política claramente classista. Ela está a tirar, de facto, a maioria da população, que tem que pagar, aliás, toda a população tem que pagar estas tarifas. Sim, para dar os lucros a 4 grupos económicos. Estamos a falar, eu repito. E ainda não falei da Galp, que vai, aliás, a gasolina vai aumentar segunda-feira, não é? E o gasóleo, não sei quantos. Bom, é outra das que tem imensos, centenas de milhões de euros de lucros.
Pronto, e a população toda está a pagar. Mas isto tem também reflexo, era a última coisinha, na economia. Porque não é só a população, os particulares. As empresas vão ter que pagar estes aumentos todos. Era aí que eu queria chegar aqui para este lado, empresas esmagadas por impostos. Empresas esmagadas por um poder de compra da população diminuto, empobrecido. E ainda terem que suportar aumentos de preços desta grandeza. É isso. E postos destes aumentos, o custo de vida aumenta em Portugal, olhos vistos, este ano. Afonso, num país encarecido, quem é que vai ter vontade de investir? Ou quem são os estrangeiros? Pois, ou que tipo de capital estrangeiro tem vontade de investir aqui? Essa é uma boa pergunta. Eu penso que o ambiente que se vive no país terá que ser um ambiente, do ponto de vista político e do consenso global no país, tem que existir. Tem que haver condições para que alguém invista neste país e que sinta que o país tem futuro. Então, deixe-me dizer, na sua ótica, o governo nunca devia existir. Era um outro governo, um outro regime, um outro país. Portanto, não vale a pena. Era este país, não, era um outro país. E é este regime país, com outro governo. Mas pronto, já foi resolvido há muitos anos. Este regime do 25 de Abril de 74. Democrático neste modelo é que funcionamos. Sim, de 25 de Abril de 74. Se houve alguém que lutou por ele, foi o meu partido. Mas não foi e aí o senhor não põe isso em causa. Não, eu tinha 10 anos, 25 de Abril, pois, mas não põe em causa. Mas tem a obrigação de ler a história. Sim, leia a história. Mas, Hilda, mas não vamos para esse ponto. Então, eu só lhe respondo. Estou só a dizer que quero um outro regime. Só lhe respondo. O que lhe quero dizer é o seguinte, é evidente que o país está com dificuldades, portanto, isto é um facto. E perante as dificuldades, ao Governo compete tomar decisões, é o que tem sido feito. Portanto, não tenhamos nenhuma dúvida em relação a isto. E às vezes quem está aqui a discutir nesta mesa, particularmente o João Teixeira Lopes e a Hilda Figueiredo, esquecem essa necessidade de cumprir o que está estabelecido. E, portanto, temos um financiamento internacional que tem que ser, sem ele não funcionamos, o país não funciona. Podíamos ter outro financiamento, outro apoio, outro memorando e não este. Ter, não é? E não este. Não sei qual, mas poderíamos ter. Sim, podíamos, pode ter a certeza. Por outro lado, há aqui uma questão que eu gostava de dizer que é o seguinte, em relação à Hilda Figueiredo também. A Hilda Figueiredo tem aqui uma visão sempre em relação aos lucros diabolizada, não é? Mas porquê é que não há, Afonso, aqui um respeito em relação à inflação? Deixe-me dar-lhe a minha opinião sobre esta discussão aqui. Diabolizada que eu não tenho, nem podemos ter. As empresas, eu não tenho, não estou a dizer, nem defendo mais do que eu, que tenham que ter excesso de lucros, nada disso. Eu acho que o Estado, e às vezes o Estado não faz bem esse papel, e eu reconheço isso, ao longo destes anos sempre reconheci isto, não faz bem o papel da regulação. E, portanto, se há necessidade de regular setores que têm monopólio, a EDP é um exemplo desses, se tem monopólio, há sistemas de regulação que têm que funcionar o melhor possível. Se não funcionarem, é difícil. Agora, não se fica a imaginar que empresas que fazem depois também investimentos com os lucros que recebem, não é só para os acionistas, também para os investimentos que fazem, se não tiverem lucros não conseguem fazer investimentos, mas esta ideia que só o Estado consegue ter, digamos, um serviço público, um bem público disponível para as pessoas a um preço mais baixo, nem sempre é assim. Dou um exemplo muito concreto. O caso dos transportes públicos, há bocado foi aqui falado. As empresas de transportes portuguesas tiveram um acréscimo de endividamento brutal nos últimos anos. Brutal. E é essa necessidade de reajustamento e de ter uma contraexploração que seja razoável e sustentável que o Governo está a fazer. É evidente que eu gostaria de estar aqui a defender que não houvesse aumento dos transportes públicos. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Deixa-me só interromper, mas sabe qual é a questão? Então, a questão é o estava a dar um exemplo de transportes públicos. Mas está a ver nos transportes acho que é um belíssimo exemplo. Acha que é normal que a STCP, que é um buraco deficitário neste país, ocupe a Torre das Antas com aquele peso brutal? Mas você acaba com os passos, acaba com os passos aos alunos, acaba com os passos aos idosos. Não, a questão é esta, para conter o déficit das empresas... O João Teixeira Lopes e o Eduardo Vítor com uma visão completamente quase muito próxima da extrema-esquerda, mas tudo bem. Mas eu também aguento bem com isso. Não cataloga as pessoas, quem não pensa igual a si, você cataloga. Não catalogo nada, nem estou a fazer isso. Você acha normal a STCP ser ali o reinado dos transportes? Está a passar para mim uma questão que tem a ver com uma questão da gestão da empresa, que eu não conheço em pormenor essa matéria. O que conheço, em pormenor a questão da sede, não conheço. Sim. O que conheço é que a STCP e as empresas todas do país, transportes públicos, têm excesso de endividamento. Cresceu brutalmente. Não têm todas, não. Olha, a Metro do Porto não tem, por exemplo. A Metro do Porto é um fenómeno diferente, tem a ver com o investimento, como sabe, não é? Pois. É diferente, não é? Mas há um endividamento que é preciso pagar.
Essa parte é que é preciso dizer às pessoas. Agora, eu defendo também que sejam apoiadas, e é o que tem sido feito pelo Governo, as pessoas que mais precisam. Que têm necessidade. Acabarão com os passos, acabarão com os passos sociais. Para os alunos, E neste contexto também, Afonso, as empresas aqui foi não mais devia ser também facilitada a carga das tarifas. A carga destas tarifas também não deveria ser facilitada para as empresas. Eu acho que é difícil. O atual cenário... Como forma de não sufocar as empresas. Se me perguntar se era possível ou se eu gostaria que houvesse uma energia mais barata para as empresas, estamos de acordo em relação a isso. Estamos de acordo, se for possível. Agora, não é possível. Não é possível haver um quadro muito diferenciador em relação às empresas. Não é possível. Se fosse possível, também estou de acordo consigo. A pergunta que me faz, eu respondo rapidamente. Se fosse possível também não aumentar os serviços públicos para as pessoas, também estou de acordo consigo. Seria não possível. É possível. A médio e longo prazo teria ganhos imensos se tivessem evitado a destruição do trabalho que estava a ser feito nas energias renováveis, que teve em alguns momentos do ano de 2010... Mas continuam com bons valores também. Os existentes, mas o investimento acabou. Eduardo, está aqui a defender sistematicamente soluções em que não quer que haja corte na despesa, não quer que haja aumento da receita do Estado. Como é que o país saia do estado em que está? É a pergunta que eu lhe faço. Não me venha com soluções de energias renováveis, que são questões importantes para o futuro. Estamos de acordo, não estou nada em desacordo com isso, mas não resolvem a questão do país. Resolvem. A questão do país. A dependência energética de Portugal é dos assuntos estruturais mais relevantes que nós temos. O Partido Socialista, particularmente no último governo, foi responsável pelo acréscimo de endividamento do país brutal. E ao nível dos transportes, é um belíssimo exemplo que está agora a acabar de mudar. Sim. As empresas de transporte estão fortemente endividadas. Mas, Alfonso, eu já lhe disse umas 30 vezes aqui que eu não vejo a vida a preto e a branco. Tudo o que fez o meu governo não é branco e tudo o que faz o seu governo não é preto. Mas eu tenho que falar sobre a realidade. Agora, que temos. Acabar com o investimento público nas energias renováveis é um erro crasso para o país, porque há investimentos que não podem ser travados a despeito do memorando ou da intervenção externa, porque o que está a acontecer é acabar com o investimento em áreas que são estratégicas. A dependência energética é a questão fundamental da estrutura económica do país. Por cada dólar que aumenta um barril de petróleo, o nosso PIB é afetado em 4 mil milhões num ano inteiro. Portanto, e o preço do petróleo tenderá a aumentar de uma forma que é relativamente paulatina. Sim, mas dava uma outra discussão, mas estou de acordo consigo, que realmente quer, tanto quanto possível, dependermos menos do exterior. E estamos de acordo todos. Não há aqui ninguém que esteja de acordo em relação a isso. Mas devíamos depender menos do exterior também, e aí devia rever a sua posição, também no que tem a ver com a produção. A produção em Portugal não pode ser virada exclusivamente para o mercado externo. Nós temos as pequenas e médias empresas, que são a maioria esmagadora do nosso tecido industrial, que trabalham fundamentalmente para o mercado interno, seja na agricultura, seja nas pescas, seja na indústria. É isso que fazem. Ora, apoiar apenas ou praticamente exclusivamente as empresas que trabalham para o setor externo e os grandes grupos económicos e financeiros de que já aqui falámos, é um erro completo do Governo. Passamos então para a nossa... Mas o Governo não está só a apoiar as empresas exportadoras. Nem é exclusivamente. Se me disser isso com mais moderação, eu estou de acordo consigo. É evidente que o país tem que funcionar com as empresas que tem e muitas trabalham para o mercado interno. Estamos de acordo. Muitas vezes o mercado interno é a substituição de importações que permite à mesma ajudar a balança comercial. E assim passamos para o nosso terceiro tema. Vamos falar da agricultura. Como sempre introduziu. Portugal foi... Exatamente. Eu estava aqui a dizer que introduziu o tema, introduziu sim. Portugal foi o 5º país da União Europeia com maior rentabilidade no setor agrícola por trabalhador em 2012. Estes são dados do Eurostat e indicam que o rendimento na agricultura cresceu cerca de 9,3% no ano passado. Este é um setor onde se deve apostar, Afonso. Porquê? Eu penso que a Delfina tocou mesmo nos dois aspectos mais importantes que nos vale a pena aqui mais importantes do ponto de vista conjuntural do momento, que vale a pena aqui referenciar, que é o facto de ter havido um crescimento do rendimento médio durante o ano 2012 e Portugal realmente ser o 5º da União Europeia com mais rentabilidade neste setor.
esse é um dado positivo, é um dado que nos deve levar todos a refletir, e é essa a reflexão que me parece que vale a pena que fazemos também. Sem dúvida que a agricultura, as pescas, os setores primários são setores em que nós nunca deveríamos ter, na minha opinião, houve aqui alguns erros no passado. Não vou agora dizer que abandonamos, nem vou dizer que ficou muito esquecido. O que vou dizer é que as políticas seguidas a este nível não foram, na minha ótica, as melhores. Hoje, parece, da parte do Governo, há esta sensibilidade em relação à necessidade de apoiar esses setores. Há alguns dados a este nível, nomeadamente há um dado que foi também anunciado pelo Governo, que é a criação de 6.000 vagas para estagiários remunerados na agricultura, pela primeira vez que isto é feito, tanto quanto me é dado saber, para jovens entre os 18 e 35 anos. Há aqui uma intenção clara de colocar as pessoas também na agricultura. Há 200 jovens por mês a apresentarem candidaturas para a agricultura. Hoje há uma vontade, também é a necessidade, também é a crise, também são as dificuldades, é o repensar um pouco a vida das pessoas, é verdade, tudo isto está em cima da mesa, e começa um pouco a repensar que na agricultura pode ser o futuro também de muitas destas pessoas. Portanto, hoje eu penso que estes setores devem ser apoiados tanto quanto possível. Penso que o Governo tem esta preocupação. Há uma linha de crédito de 150 milhões de euros. Ainda hoje foi anunciado, está nos jornais também de hoje, o anúncio de uma linha de crédito a esse nível, para apoiar a agricultura também. E, portanto, 150 milhões de euros, mas há um outro montante maior ainda. Não, há um outro dado também que eu estava aqui a referenciar e estava a passar-me. Que o ano passado, por exemplo, os subsídios para a agricultura foram cerca de 1.000 milhões de euros. Ultrapassaram o ano do ano anterior, que foram 900 milhões. Ou seja, há uma vontade também de apoiar este setor. Tal como as pescas, que me parece que é um setor também que tem estado um pouco esquecido. Há aqui dados muito positivos e o Governo, na minha ótica, está a trabalhar nesta área e vai continuar a fazê-lo, espero eu, e pelo menos será aquilo que eu defenderei. João, um estudo em novembro de 2012, apresentado em França, dava conta que em cada 100 euros gastos na compra de alimentos, apenas 8 euros chegavam ao agricultor. A situação em Portugal adivinha-se parecida com esta, que é vivida na França, ou seja, os custos de produção no setor primário, como é a agricultura, ainda são muito elevados e quem os suporta são os agricultores. Sem dúvida, aliás, nós temos... João, diga com certeza. Eu vi a questão, mas há aqui uma questão que é um bocado de referenciar e depois passou-me. Hoje mesmo foi anunciado a criação de uma linha de crédito no valor de 1.500 milhões de euros para financiar projetos na área da agricultura e nas pescas. Há um acordo firmado com o Governo e 8 bancos. Está nas notícias de hoje, são os dados que eu tenho também. Ou seja, há aqui claramente esta preocupação também ao nível do financiamento. Há um bocado falámos em financiar a economia e estávamos todos de acordo que havia necessidade de financiar mais a economia. E estes setores também precisam de financiamento e, portanto, é bom que haja esta notícia. Eu queria referenciar isto antes do Com certeza. Mas eu dizia-lhe que é fundamental que não exista um esmagamento dos preços aos produtores, como acontece em Portugal e noutros países europeus, a respeito das grandes superfícies. Há aqui vários interesses que têm que ser acautelados, há um papel de regulação que o Estado deve exercer e que, a meu ver, não tem sido devidamente exercido. Temos os casos recentes das promoções agressivas, que muitas vezes foram pagas, na verdade, pelos produtores. Veja-se o caso aqui no Norte dos produtores de leite, da agropecuária, que na verdade têm sido esmagados pelas grandes superfícies. É fundamental que isso não aconteça. Por outro lado, é importante também que, a nível da agricultura, a produtividade seja conseguida com a qualificação dos próprios recursos humanos, uma vez mais. Isso está a acontecer com a ligação às universidades, com ligação até aos cursos que existem nessa área. A UTAD é uma referência, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma referência que vale aqui a pena mencionar. E há aqui um regresso à terra que é notório por parte Esse regresso à terra é importante, e é importante que esse regresso seja a vários níveis. Ao nível da agricultura de subsistência, sem dúvida, da pequena horta, da pequena propriedade familiar, que é um complemento, ao nível da agricultura para o mercado interno e ao nível da agricultura, evidentemente, para a exportação também. Mas é fundamental que, por exemplo, isto diz respeito ao centro e sul do país, que os grandes proprietários que não cultivam terra sejam penalizados. O absentismo está a voltar. Há, no Alentejo, devido à situação de retrocesso na reforma agrária, há muita terra que está a ser desaproveitada e, além do mais, terra que está a ser aproveitada para outros fins que não a agricultura. Veja-se o que aconteceu com a Alqueva e com os famosos campos de golfe
que subverteram completamente a lógica do investimento público. Veja-se também, e isto entronca com a questão da qualidade do investimento público, que o Alqueva está neste momento parado, quando podia ter sido implementado, ficou ainda está a ser agora revitalizado, pelo menos a Ministra da Agricultura esteve há pouco tempo lá. Devia ter sido ainda mais revitalizado, o investimento público aí também tem parado. E há um outro aspecto que me parece fundamental. Quando nós estamos a falar de agricultura, estamos a falar também do reequilíbrio territorial do país, da necessidade de o interior ter um desenvolvimento sustentável harmonioso, de não haver sobrecarga em relação aos centros urbanos e aquela tendência da litoralização. Estamos a falar de um país mais harmonioso também à própria escala territorial. Mas já agora, é fundamental também que o Governo tenha voz ativa junto à União Europeia, um papel negocial bem mais ativo, bem mais preponderante, para que Portugal consiga apoios que são absolutamente fundamentais. O setor agroalimentar e ele exportou cerca de 4 mil milhões de euros em 2011. É possível a exportação dos nossos produtos provenientes da agricultura, e que produtos e para que sítios é que nos interessa exportar? Nós podemos aumentar muito as nossas exportações em produtos agrícolas, desde o vinho, por exemplo, para os mercados fora da União Europeia, que têm, aliás, hoje já Estados Unidos estão a absorver muito alguma expansão daqui da região, mas não só. Mesmo a América Latina, o Brasil, etc. Mas também a questão da carne, a questão... e com isto não estou a defender que vamos concorrer com a Argentina, não é isso. Mas nós somos, por exemplo, na carne, somos dependentes do estrangeiro, porque deixámos cair uma grande parte da nossa produção, designadamente no Alentejo. Não só, mas designadamente no Alentejo. E hoje importamos carne. E muita, quando podíamos ter essa produção cá. Nós temos o leite que estamos a importar, por causa da legislação comunitária que temos, incluindo alguma dessa exportação, provavelmente é feita com leite importado. Quando os nossos produtores de leite... passaram de 90 para 10 mil produtores. De 90 mil para 10 mil. Ou seja, a maioria esmagadora das nossas explorações de leite encerraram por falta de condições. E, portanto, uma boa parte dos nossos produtores agrícolas e dos nossos agricultores deixaram de ser agricultores ou deixaram-se de poder estar a tempo inteiro na agricultura. E isto é algo de inadmissível. Logo, estes números não podem ser vistos só assim. Eles têm que ser analisados de acordo com a realidade do que nós temos aí no país. Mas não só. Nós vamos aí às grandes superfícies comerciais, vamos ver os produtos agrícolas que lá estão, ou agroalimentares, ou mesmo das pescas, e uma boa parte é estrangeira, é importada. Quando os nossos agricultores têm, às vezes, dificuldade no escoamento da sua produção. E, por outro lado, quando falo com associações de agricultores, eles falam-me dos contratos leoninos que as grandes superfícies lhes têm imposto. Eles ou entregam no prazo X tanta produção, e a um valor tal, ou se o não fizerem, não lhes pagam, demoram a pagar não sei quanto tempo, aplicam multas e às vezes já nem sequer lhes compram a produção. Portanto, ou seja, falta, talvez alguma uma maior autonomia nas negociações, ou um maior peso das associações. Uma regulação, é isso? Uma regulação do próprio governo, como os agricultores e as suas organizações têm defendido insistentemente e não têm feito. Mas se formos para as pescas, a situação é exatamente a mesma. Eu tenho mesmo que passar para ouvir o Eduardo, porque estamos a ficar sem tempo. Certo, por isso quando disse aí aquela percentagem dos franceses de que só em 100 euros só 8 é que voltavam para os agricultores, em Portugal, olha que a situação não deve ser muito diferente, infelizmente.
e aqui é a regulação que pode intervir, Eduardo. Eu concordo com quase tudo o que foi dito. Há aspectos de pormenor que vale a pena assumir. Por exemplo, a carne no Alentejo teve uma retração também por razões climáticas, por razões concretas. Há uma seca. Exatamente. Há razões, não só, mas houve aí algumas razões. Temos, por exemplo, um crescimento no olival que tem sido muito impulsionado por investimento externo, nomeadamente espanhol. No vinho tem sido o contrário, o investimento tem sido português e tem sido uma lógica muito, faz lembrar muito calçado, uma lógica de reconversão com uma grande capacidade de marketing, de produção em pequena escala, com vinho de quinta, portanto com um vinho de pouca produção, mas de grande qualidade e capaz de criar mais-valia. Mas há um elemento que não foi aqui referido e que eu gostava de referir, que tem que ver com a política agrícola europeia, com a PAC, exatamente, que tem sido demolidora para os países periféricos, em detrimento de benefícios que são, esses sim, leoninos para os agricultores alemães e para os agricultores franceses. Não há grande possibilidade, independentemente de todo o esforço que possa ser feito pelos sucessivos governos, não há grande possibilidade de fazer uma inversão estrutural deste processo, quando a política agrícola europeia, a política agrícola comum, é leonina desta forma para com a França e com a Alemanha. Veja o exemplo do leite e particularmente do leite e da carne nos Açores, para se perceber como as cotas leiteiras para Portugal têm esmagado um setor que era absolutamente decisivo para Portugal. Claro que nós, falando no primário, estamos a incidir muito na agricultura, mas há na região norte um potencial e no distrito de Porto em concreto um potencial que é floresta, que pode ter um papel económico fundamental, que já teve um papel económico fundamental e que tem vindo a perder e que é, apesar de tudo, de sublinhar. E deixe-me só corrigir uma coisa que eu disse há bocadinho, revisitando a minha última intervenção, quando me referia à fatura energética dos 4 mil milhões, queria dizer 400 milhões, nós estamos todos já nos 1.000 milhões de tal ordem que, e só mesmo para terminar... Já ninguém consegue falar em milhões? Já não se fala em cêntimos. E deixe-me só terminar entregando-lhe um pequeno livro que trata algumas destas questões, em que eu participo com o João Teixeira Lopes. Ele no próximo programa vai trazer para os colegas e fica por isso a entrega feita no final, a entregar-lhe. E é um livro que trata exatamente questões muito relevantes sobre a importância que as questões da responsabilidade social nos diferentes níveis que nos assolam hoje em dia, não apenas na Europa, têm nos dias atuais. E uma nota mesmo absolutamente final. O final do mês de dezembro ficou marcado com um facto que pode ser extraordinário para 2013, para o bem e para o mal. Pela primeira vez foi homologado um automóvel chinês para comercialização na Europa. Significa a entrada de um setor de atividade, de uma atividade económica, de um bem que é um bem que entra pela primeira vez num mercado que estava relativamente protegido pelos normativos europeus de respeito ambiental e de segurança. Entra pela primeira vez um automóvel na Europa made in China, com um preço de cerca de 30% abaixo do preço médio dos carros da mesma gama, e que vai, acredito eu, significar para a Europa a mesma coisa que significou a entrada da Toyota nos anos 60 e 70 em Portugal, com tudo aquilo que significa a indústria automóvel europeia, que já está com problemas graves, veja-se a francesa, e que agora leva mais este solavanco. 20 segundos. 20 segundos. Eu há um bocado não referi isto, mas acho que é importante referenciá-lo agora, para falar mais tarde sobre isto. É que Portugal negociou recentemente, ao nível europeu, as cotas de pesca também, que era uma matéria que podemos falar aqui, mas não temos tempo, já percebi que não temos tempo. E o bacalhau subiu. Não, mas o que é interessante nisto é que havia uma intenção na negociação de descer 11%, e Portugal conseguiu aumentar, portanto, 20% na cota de bacalhau, e temos 15% de terminar, mas vamos recomeçar o eu acho que é uma matéria interessante, vale a pena referenciar. Mas eu agradeço aos quatro a presença neste debate. Em mais de 50%. O Estado Crítico regressa 2 a 8 dias, eu quando consigo, a partir das 22 horas. Até lá.